crescimento, o entendimento maior da igreja. Quer dizer, quando o Senhor falava, a impressão que fica para nós é que a Bíblia até que era usada, mas era usada dentro dos manuais. Um versículo daqui, outro dali, um pensamento perdido cá. Ela era usada para provar a dogmática. Exatamente. Primeiro teses, e depois das teses a defesa da tese. Uma primeira defesa da tese era um versículo, 2 ou 3. Ou seja, se usava a Bíblia para querer provar a sentença dogmática. E hoje, depois do Vaticano II, a Bíblia se encontra na mão do povo. Agora, é verdade. Aí tem um outro lado da história, né? Antes o povo não tinha acesso à Bíblia. Hoje o povo tem. Mas qual é o grande risco? O risco de manipulá-la. O risco de fundamentá-la. Eu diria até de mais, modo... o risco de não entendê-la. Olhem, no mês de setembro, normalmente aqui no Brasil, se faz uma campanha bíblica. Mês da Bíblia. Assim chamado. E em muitos lugares, e até eu mesmo já fiz aqui, através desse canal de televisão, se faz a propaganda da Bíblia e insiste em que o católico tem a sua Bíblia. A Bíblia católica, aqui com tradução brasileira, portuguesa brasileira. Mas eu mesmo me pergunto, esses simples, esses pobres, essas pessoas não cultas, pegam uma Bíblia dessa, põem debaixo do braço, que fruto tiram? Sim, alguma coisa podem tirar, se for alguma perícope do Evangelho, alguma perícope de um salmo, algum versículo, ou alguns versículos de um salmo, mas coloque o livro do Gênesis na mão dessa gente, que entendimento e que riqueza tem. Nada, não são especialistas. Eu me lembro, posso falar aqui porque não estou revelando o nome de ninguém. Há muito tempo, há muitos anos, eu tinha uma empregada que me servia na minha casa. E ela era crente. Sempre me respeitou e eu também a respeitava. Eu a vi muitas vezes lendo a Bíblia. Interessante, ela lia mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Não sei se nos meios pentecostais protestantes é assim. Não entendo. Bom, mas uma vez ela me fez uma pergunta. Padre, mas como é que antigamente se vivia 900 anos e hoje só se vive 70, 80? Como é que é isso? Me explique. O que eu ia dizer a ela? Disse, está escrito na Bíblia. Mas que explicação eu poderia dar a ela? Ela precisaria entrar num curso bíblico de nível bem baixo, porque ela não conseguiria de maneira nenhuma aceitar um curso como esse que nós damos aqui através desta rede de televisão. Simplesmente pegue o livro do Apocalipse. Aí vem as conclusões, né? Que se vai tirar? Que o povo que não entende e que ignora o gênero apocalíptico, o que tira? E notem, embora a igreja faça pouco uso do Apocalipse, a igreja litúrgica faz pouco uso durante o ano, muito pouco. É um dos livros mais usados na periferia cristã. Entre os protestantes, assembleias, esses cultos aí, essas seitas. Mas com que intelecção? Ou seja, antes, no passado, o povo não tinha acesso à Bíblia. Hoje tem um acesso material. Tem um acesso material, mas lhes falta o acompanhamento pedagógico, teológico, catequético.
Daí seria muito importante, padre, que as paróquias, né, promovessem na pessoa dos padres, de agentes, né? O que o senhor acha dos ciclos bíblicos? Eu já dei diversos. Leitura orante da palavra de Deus. Eu já dei diversos cursos bíblicos. O problema é, e eu fui afetado com isto, e depois deixei. Eles começam com tanto entusiasmo, depois de 2 meses tem 7, 8 pessoas lá dentro. O povo em geral não persevera. Não paga, é gratuito, não recebe nada, não tem um diploma, não favorece a nada. Ou não vai porque está chovendo, ou não vai porque está frio, ou não vai porque está calor. Tá vendo? Essa é a impressão que eu tive enquanto eu dava cursos bíblicos em paróquias. Não sei se eu estou errado ou se isso acontece, você sabe. Hoje, na igreja como um todo, sobretudo na nossa igreja do Brasil, a gente tem muitas iniciativas de pastoral. Tem muita pastoral. E cada pastoral tem o seu objeto de alcance, tem a sua mensagem, tem o seu método. E todas essas pastorais usam a Bíblia. Só que cada pastoral incorre num grande problema às vezes. Ela usa a mensagem da Bíblia para defender a sua bandeira. O senhor não acha que se hoje na igreja como um todo nós tivéssemos o Evangelho como a pastoral central, a igreja não andaria melhor, padre? Acho que sim. Eu acho que em algumas paróquias nós temos um excesso de pastorais. Elas poderiam ser mais enxugadas. E outra coisa, na paróquia se ensina a fazer pastoral. É difícil você aprender a rezar numa paróquia. Se você quiser rezar, e sobretudo rezar com a palavra de Deus, você tem que entrar num movimento. Isso é verdade. Infelizmente é o que eu penso. Você tem que entrar em algum movimento, se você quiser mais do que uma celebração de missa dominical ou diária. Por que não ensina mais a rezar, a ter uma vida cristã mais profunda? Sabe, sermões muitas vezes desinteressantes, longos, chatos, aborrecidos, obesos. Ou então, o que muita gente faz, como é o único lugar onde o padre tem contato com os fiéis, precisa dizer tudo. Desde campanha disto, campanha daquilo, dízimo, dia não sei do que, novena não sei de onde, de que santo, avisos paroquiais, e tudo isto forma uma homilia que está longe de ser um sermão bíblico. Não sei se você tem essa mesma impressão. Então, de fato, a Bíblia ainda continua sendo o caminho do meio, a virtude, a saída, pela qual a gente deve apostar na nossa igreja. Agora, suponhamos, padre, eu sou um cristão católico e estou iniciando a minha vida de fé. E quero muito ler a palavra de Deus. Mas eu quero lê-la não apenas para decorá-la, para saber sobre ela. Eu quero rezar na Bíblia. Existe um método, existe uma maneira de me introduzir no mundo da Bíblia? Existe. Eu deveria começar lendo-a pelo primeiro livro, que é o Gênesis no Antigo Testamento, ou, do contrário, eu deveria começar pelo Novo Testamento? Eu diria para você que o meio é a Léxio Divina. A respeito disso, nós podemos falar no outro programa, mas é o meio clássico. Outro meio não tem, a não ser que você frequentasse um curso bíblico de nível alto,
Outro meio não existe. Mas a Léxio Divina traz tudo. Só que, aonde começar? Para não ficar assim, desorientado e pegar um texto, depois pegar outro, depois não sabe o que pega. Comece seguindo o lecionário. O lecionário diário. Comece pelo lecionário. Primeira leitura, sobretudo o Evangelho. Comece por aí. É o conselho que eu dou, não você, mas que eu dou ao telespectador. Comece daí. E a partir daí se vai um pouco mais distante. Ou bem mais distante. Nós temos que encerrar. O nosso programa mais uma vez chega ao fim. Muito obrigado, bom domingo e boa semana. A você e a sua família, o nosso muito obrigado por sua presença. E na próxima semana nós vamos então partilhar com vocês um pouquinho sobre a leitura orante da Palavra de Deus, a Léxio Divina.